Olá pessoal, Competência e Treinamentos apresenta o curso Português Neurolinguístico para que você seja um relator extraordinário com base na programação neurolinguística. Objetivos do treinamento: instruir o treinando sobre princípios da programação neurolinguística aplicados à relatoria, aplicar o planejamento textual para escrever com objetividade, clareza e convicção. Trilha do conhecimento. O curso contém 5 módulos. 1. Psicolinguística textual. 2. Fundamentos da produção textual. 3. Retórica textual. 4. Redação corporativa e jurídica. 5. Análise textual. Vamos iniciar com um fato. O secretário da Cultura é demitido após citações nazistas. Módulo 1. Psicolinguística. Neuroaprendizagem. Legenda de cores para aumentar a percepção. Quando se está destacado com a cor verde, significa uma pessoa, um quem. Cor azul, um prazo, quando. Cor vermelha, uma circunstância, um destaque. Normalmente um advérbio, na língua portuguesa. Isso chama-se percepção neurolinguística. E é representado por essa paleta de cores. Lista de siglas. Aqui à esquerda nós temos a régua da percepção. O verde quem, o azul quando, o vermelho um destaque. CI significa controle interno, GR, gestão de riscos, esse velocímetro, ID, indicador de desempenho, PNL é percepção neurolinguística, RG, relatório gerencial, TD, tomada de decisão. Lista de infográficos. Aqui a gente tem esse infográfico aqui que significa visão, audição e tato, os canais de sentidos humanos. E aqui nós temos aqui, o neurorelatoria. Vamos começar com a linguística. Vamos buscar na filosofia jurídica, uma visão de Aristóteles. Ele diz que o objetivo é compreender a relação entre a expressão e o pensamento e o modo como se pode estruturar o significado. Essa é uma informação de alto valor agregado. E fica a dica: antes de colocar a mão na caneta, coloque a mão na consciência. Crise de aprendizagem, uma ameaça. Aqui diz, como aprender de forma inteligente. Augusto Cury, ele fala da síndrome da exteriorização existencial. Isso trata de um excesso de informação do mundo extrapsíquico que causa uma grave crise de interiorização e uma reduzida capacidade de se reorganizar. Aqui fica um alerta, E o fechamento da educação em convenções exclusivistas causa uma produção de conhecimento que sofre um sistema de encadeamento distorcido. E a língua portuguesa passa por isso, com a crítica do gramatiquês, que é o excesso de regra, de formalismo, burocratiza a língua. Elementos da comunicação. Nós temos aqui o foco no leitor, e temos o escritor, e temos o canal que vai ser veiculado, no caso um relatório. O conteúdo, mensagem, o contexto a que se refere e o código. E com esses 6 elementos você passa a ter o quê? Comunicação, algo fica comum, representado por essa mesa. Linguística. Aqui diz que investiga fenômenos estruturados pela relação entre o cérebro e a linguagem. Nós temos aqui uma estrutura do risco linguístico. O primeiro aqui é a causa, e ele diz que o bem pensar vai gerar um evento que é o bem falar, e vai gerar uma consequência que é bem escrever. Outro alerta: cuidado com o julgamento sobre o escritor em relação a erro da manifestação linguística. O ser humano é suscetível a erro. Inclusive a própria ISO 9001, que fala da gestão da qualidade, ela já ali presume-se que vai ocorrer erros. Neurolinguística. Nós temos aqui um fluxo, emoções, pensamentos, escrita, hábito e impacto. E esse curso, o objetivo é trazer emoções que energizam, pensamentos de qualidade, escrita inteligente, hábitos saudáveis e impacto eficaz. Vamos de neurociência. Hemisfério esquerdo, ele lidar com medidas, com a lógica, com a dedução. Ele lidar com palavras. Isso traz o documento analógico, o documento em papel, físico. E ele dá uma forma de pensamento sequencial. E é onde está o poder de análise, capacidade de dividir as coisas em partes. Já o hemisfério direito, ele lidar com o visual,
com a criatividade, com a intuição. Ele lida com imagens. E atualmente, com essa revolução tecnológica, nós temos muito documento digital. Ele lida com um pensamento simultâneo. E aqui lida com a síntese, a capacidade de ver o todo, essa visão geral, holística. Neurociência. A mente humana funciona como um iceberg. Ela se divide em mente consciente e mente subconsciente. A consciente é onde está o raciocínio, a capacidade de julgar e criticar. É onde está a memória de curto prazo, de tomar decisão. E aqui ela funciona a capacidade de até 10% do cérebro. Já a mente subconsciente, ela lida com a sabedoria, com emoções e sentimentos, com a conexão espiritual, com a intuição, criatividade, hábitos e crenças, memória de longo prazo. E aqui é onde está o maior potencial cognitivo, dando com 90% essa capacidade cerebral. A mente consciente, ela trabalha com entendimento superficial. Já a mente subconsciente, ela lida com entendimento profundo. E a crítica que fica é que a maioria das pessoas, elas mergulham isso e trabalham só com aquela ponta do iceberg. Cérebro relatorial, como funciona? Ele é dividido em 3 partes, né? Quantos cérebros para escrever um bom relatório? Neocórtex, límbico e reptiliano. O neocórtex, ele lida com a função racional, que é o pensar, forçar a vontade. O límbico, já com a função emocional, que é sentir, habituar, forçar a imaginação, agir. O reptiliano é a questão de sobrevivência. Ele dá ou você vai lutar, ou fugir, ou congelar. E é muito comum nessa comunicação as pessoas agir com essa mente reptiliana, agir até com ego, né? Elas atacarem por meio de documentos, deixar a questão emocional ali, animalesca, falar por si. E o curso ele vem para evitar esse risco, deixar um relatório mais objetivo. Princípios da programação neurolinguística. Nós temos aqui o primeiro princípio do contexto, que cada texto tem o seu contexto. E depois o princípio do contraste, para aumentar essa percepção. E depois o princípio da ancoragem no sucesso, que a gente fala de modelar, pegar um exemplo, um benchmark. E depois a gente vai tratar do princípio da reação eliciada, que o texto é a capacidade de persuadir, de convencer. E depois nós vamos trabalhar com o princípio da aplicação prática, que esse ferramental ele vem a se incluir nos hábitos, para a gente chegar a um aspecto de eficácia, de impacto. Percepção. Como aumentar a percepção textual? Aqui nós falamos aqui, capacidade de fazer distinções gera uma habilidade cognitiva. A partir do momento em que fazemos uma distinção, somos capazes de ver, compreender, analisar e falar sobre a distinção. Aqui é o contraste, né? E ele aumenta a percepção neurolinguística e vai passar a persuadir mais, a fazer essa reação eliciada para o leitor. Risco neurolinguístico. Como reduzir a falta de clareza textual? Aqui nós dizemos que a maior tragédia relatorial é que a maioria dos relatores conhecem seu conteúdo, mas não conhecem seus leitores, ou seja, não sabem impactar a mente desses. Não agem com qualidade, segundo a ISO 9001. Melhores relatores, eles sabem como dirigir o leitor, sendo capazes de estabelecer harmonia para que suas mensagens sejam recebidas. E aqui, revolucionar o mundo relatorial. Aprender a compreender os leitores, aprendendo a apresentar-lhes informações de forma que possam processar efetivamente. Psicolinguística. Com o que se relaciona? No âmbito de planejamento, dá com estratégias de escrita ou leitura. No âmbito de execução, com processamento textual. E no âmbito de controle, verificar o desempenho textual. Aqui nós temos essa doutrina, comunicação não violenta. E ela, quanto a essa estratégia, ela diz que existe a observação isenta de avaliação, tem mais objetividade, e uma avaliação mais emotiva, que é observação com avaliação associada. Posturas psicológicas. Nós temos o hemisfério esquerdo e ele lida mais com essa postura de behaviorismo, porque a pessoa que está escrevendo ela está fora do campo observado. Já utilizando mais o hemisfério direito, emocional, a gente tem uma postura de gestalt,
ele está dentro do campo observado. Nós vamos ver a aplicação disso. Diferenças. No behaviorismo, nós temos, no quesito observação, ela é mais centrada no comportamento. E ela é mais objetiva, ela tem maior neutralidade. No quesito palavras, morfologia, ela enfatiza substantivos e verbos. No quesito de raciocínio, ela é um raciocínio dedutivo, onde que os fatos se extraem da relação causa e efeito. E os vocábulos, eles buscam generalizações e são mais denotativos, um significado direto, o famoso cara crachá. Já no âmbito aqui de Gestalt, nós temos uma observação centrada na percepção. Aí entra ali aqueles canais de percepção. Quem viu, quem ouviu, quem sentiu aqueles fatos. E nós temos com isso mais subjetividade, maior envolvimento afetivo. E nesse sentido, as palavras ali no documento, ela tem a ênfase para adjetivos e advérbios, qualificações e circunstâncias. E o raciocínio, ele é mais intuitivo. O todo é maior que a soma das partes. Já no que tange aos vocábulos, ele busca pormenorizações e enfatiza as partes. Posturas psicológicas. Qual o seu efeito no relator? Ele pode impactar a razão, daquela visão behaviorista, certo? É o eu racional. Ele pode impactar a emoção, na visão de Gestalt, que é o eu emocional. Desse lado racional aqui, nós temos uma argumentação mais objetiva. No caso, a gente pode até aplicar como uma testemunha referencial ao instruir um processo, que é a testemunha de segunda mão. Ela viu ou ouviu a testemunha que presenciou os fatos. Então, no quesito verossimilhança, o risco fica mais difícil de lidar com informação verídica. Persuasão científica. E ela está dissociada, tem mais foco ali porque ela não participou dos fatos. Já para o outro lado emocional, é uma argumentação mais subjetiva. E ela tem a testemunha ocular, ela presenciou os fatos, viu, ouviu e sentiu. Então tem a persuasão fática. Então tem associação, tem esse quesito mais emotivo. Posturas psicológicas. Como se manifesta uma estrutura frásica? Como o pensamento ele vai estar expresso ali no texto? Você tem ali os períodos. Existem 3 tipos: o curto, o equilibrado e o excessivo. A natureza, no quesito natureza, nós vamos analisar em 4 quesitos: forma, efeito e recomendação. O curto, ele tem uma natureza entrecortada. A forma é muito rasa e o efeito é a incapacidade para compreender e interpretar. Recomendação: evitar uma redação jurídica e corporativa. Equilibrado: a sua natureza ela é razoável. A forma, ela faz um uso ótimo dos pormenores. Ela tem a característica da concisão. Efeito: isso inibe a fadiga mental do leitor. E a recomendação é para ser utilizada na redação jurídica e corporativa ou de concursos. Período excessivo: ele tem uma natureza labiríntica. E quanto à forma, ele tem um excesso de subordinações, dividindo a frase em ideias secundárias. Prolixidade: é até uma questão de evasão da verdade para buscar mentira. Efeito: afasta da ideia principal, dificultando a compreensão direta e rápida. Recomendação: evitar na redação jurídica e corporativa. Competência relatorial: como persuadir de forma eficiente? A chave: você vai usar de conhecimento, que é o domínio do conteúdo, o bem pensar. Você vai usar de habilidade, que é a capacidade de organizar o conteúdo de forma adequada. Atitude é experiência de escrita. Então aqui a gente monta o chá. Se você colocar valor e experiência, você é capaz de virar essa chave. Escritor: aqui ele tem que considerar o contexto e mãos à obra. Qualidade textual: ordem e progresso na criação textual. Nós temos aqui no primeiro nível o texto. E para você fazer a produção linguística de uma forma competente, nós temos que usar o chá. Em um segundo nível, mais aprofundado, nós temos que usar os recursos de coesão e coerência.
E assim a gente vai buscar o contexto, onde a gente já começa a não ficar mais na ponta do iceberg, começa a aprofundar o conhecimento. E isso a gente já, na gestão de riscos, é onde o texto tem o seu contexto. Inclusive, já é ali uma das etapas do processo de gestão de riscos. E no outro nível, a gente vai gerar um intertexto, quando você vai usar ali uma referência, um benchmark, citar uma citação, uma referência, uma doutrina. Então você vai buscar um campo temático. E para chegar aqui no enunciado, que é uma frase gramaticalmente correta e com um bom conteúdo, que é uma referência, um relatório que tem qualidade, tem atributos. E aqui você tem o quê? Uma chance de mitigar esses erros. Então você vai entregar um bom relatório. A aplicação da gestão de riscos nessa atividade de informação. O propósito da análise documental é a facilitação do acesso ao leitor, de tal forma que este obtenha o máximo de informações com o máximo de pertinência. Isso é eficiência, isso é um dever previsto na Constituição, isso associa com a teoria matemática da comunicação, onde você tem que causar maior impacto com menos escrita. Concisão. Fábrica de relatórios. A gente tem um objetivo, que é persuadir. E a gente tem, que chegar nessa persuasão atingida. Olha o particípio aqui, hein? E isso chama-se efetividade. Mas para a gente ter essa expectativa e a realidade, a gente precisa de trabalhar com qualidade. Então a gente precisa de ter uma recomendação, o quê? Um relatório gerencial. A gente vai lidar com dados, que são informações no aspecto bruto, certo? E para você lapidar esses dados, converter em informação, você tem que passar por um processo que tem que ter um poder de análise. Vai lidar com as palavras e vai lidar com essa habilidade de escrita. Assim a gente tem a eficiência. E quando você converte em hábito e começa a produzir bons relatórios em grandes números, você vai ter eficácia. Psicoconcordância. Como evitar a discordância do leitor? Lembre-se, você tem dois critérios. A concordância ela tem um aspecto ideológico, que é a análise de conteúdo, e a questão gramatical, que é a análise da forma. Então é bom se respeitar os dois aspectos. Leitor, ele tem que entender o contexto e receber um texto claro, um texto conciso, um texto eficiente. O leitor também ele tem que ter filtro gerencial, para otimizar o tempo. Então vamos aplicar a ordem e progresso na análise textual. Ele vai passar a ser um analista. Nesse primeiro nível, ele tem que ter compreensão. Então ele vai usar ali o eu racional e o eu emocional. No eu racional, vamos trabalhar com um coeficiente de inteligência. Aí nós temos o primeiro nível de inteligência, que é esse nível direto, capacidade de compreensão. É uma relação ali de causa e efeito, um raciocínio dedutivo. Já no âmbito da educação, a gente tem uma classificação muito famosa que é de Bloom, que ela fala dos níveis cognitivos, que também é um coeficiente de inteligência. Primeiro nível, conhecimento. E aqui o verbo é inscrever. E inscrever é imaginar a cena no hemisfério direito e deixar essa cena muito clara. Deixar ela com cor, deixar ela com movimento, deixar ela com som, deixar uma cena viva. Em um segundo momento, Bloom vem e diz que é compreender. E compreender é descrever, é você ser capaz de falar sobre essa cena. Aí nós vamos já descer num outro nível, que é o nível de interpretação. Esse segundo nível aqui, de QI, é onde você já começa a aprofundar. Você já começa ali a usar esse poder cerebral. E aqui Bloom diz que chama aplicação. E aplicação é quando você é capaz de demonstrar. E o outro nível aqui é análise. E análise é o poder de comparar ou contrastar. Grande evidência, percepção neurolinguística. A partir da interpretação, você já tem um raciocínio que extrapola, que é um intuitivo. Você já tem mais dados. E você vai chegar aqui no terceiro nível de inteligência, para ter um neurorelatório, que é um relatório consciente. Aí você já vai ter aqui, conforme Bloom, esse nível de síntese, que é o resumo. E aqui a gente tem a capacidade de organizar as principais ideias. E o último nível, a avaliação, que é selecionar palavras de qualidade para fazer um bom texto. Isso vai chegar num texto equilibrado. Indicador de desempenho. Um bom relatório ele é capaz de gerar uma recomendação.
e você tem que converter esses dados, que é esse aspecto bruto, em um filtro, uma informação qualitativa. Então vai passar por um fluxo de análise. As palavras, e ali agora você vai ter métricas, para não fazer um relatório extenso, para fazer um relatório equilibrado. Isso chama eficiência, que é a capacidade de fazer mais, gerar mais clareza e entendimento com menos palavras. Nesse sentido, na análise de domínio de conteúdo textual, pode-se aplicar o indicador de desempenho linguístico. É a variedade de vocabulário. E como que você apura? Com a palavra vezes seu número de ocorrências no texto. Isso quer dizer com riqueza vocabular. A potencialidade de se usar sinônimos. Interpretação. Qual a relação entre a linguística e a análise de conteúdo? A análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se debruça. É a busca de outras realidades por meio das mensagens. Então é um poder de interpretar, para depois chegar no poder de análise. E isso auxilia também já no exercício de boa hermenêutica e inclusive para a detecção de mentiras, que é a fake news ou a desinformação. Como que a gente aplica esse português instrumental no mundo corporativo? Então vamos montar uma estrutura gerencial por meio de um organograma. Então você tem no nível operacional ali diversos relatórios. Esse relatório tem qualidade? O operacional ele produz de uma forma automatizada, geralmente. Então por isso que é bom você ter um poder de síntese e chegar nesse nível tático. E aqui é onde se aplica o filtro, certo? E esse nível tático, quando a gente passar para o nível cerebral da companhia, né, é bom que ele tenha um poder de ser revisado, onde tem ali um fiscal desse texto. A gente usa muito uma técnica de controle que chama revisão pelos pares. Você coloca ali para um amigo, outra pessoa, para estar lendo se o texto está claro, está objetivo, está conciso. Aí sim, tendo essa devolutiva, você já tem o quê? Um relatório gerencial. E isso vai chegar no nível estratégico. Uma grande característica do relatório gerencial é que ele é resumido, ele é sintético. Então, um relatório gerencial. Nesse mundo corporativo, a gente retira esse organograma, sobra ali no segundo nível um pensamento tático e nesse nível cerebral um pensamento estratégico. Aí que nós temos o relatório gerencial. Ele serve de insumo para a tomada de decisão e para o planejamento de novas ações, objetivando sempre os melhores resultados. No aspecto do filtro, né, ele serve para que a compilação e a síntese de informações em relatório gerencial permitem o acompanhamento de qualquer processo de trabalho e sua melhoria contínua. Informações de qualidade. A norma que regulamenta a qualidade no mundo é a ISO 9001, né? E além disso, eu te pergunto, é um princípio de controle interno integrado você ter um bom relatório? Sim, porque aqui, nessa dimensão frontal, no quarto componente, a gente tem informação e comunicação. Então, isso é um princípio de controle interno. E o relatório gerencial que é capaz de gerar, obter e utilizar informações significativas de qualidade. Ok? Esse cubo laranja ele é muito conhecido como COSO 1, chama Controle Interno Integrado. É uma ferramenta conhecida internacionalmente. Case. Como que a gente aplica essa psicolinguística? Olha esse exemplo aqui retirado dessa doutrina. Como ser notado? Por meio de um bom relatório. Sob a direção de um líder genioso, porém ditatorial, com tendências de tratar as pessoas como servos, como se não tivessem qualquer opinião. Isso aqui é o contexto. Aí, vamos ver aqui, um executivo proativo procurou compensar a fraqueza desse presidente. Ele antecipou as necessidades do presidente, tentou compreender as preocupações deste, de modo que ao apresentar seus relatórios, também fazia análises e recomendações baseadas nas informações levantadas. O feedback do presidente. Ele não apenas forneceu informações solicitadas, como reuniu dados suplementares, por sinal exatamente do que precisávamos. Além disso, contribuiu com uma análise sintonizada com minhas preocupações mais sérias e uma lista de recomendações. As recomendações são coerentes com a análise e essa se harmoniza com os dados. Ele é notável. Então aqui fala da congruência, da clareza e da utilidade de você ter um relatório gerencial para agregar no nível estratégico da corporação.
clareza, ganho de conteúdo e forma. E também é um exercício de boa argumentação para quem escreve e facilita muito no exercício da boa hermenêutica para quem vai ler esse documento. Chegamos ao final do módulo, aqui eu deixo meu até mais. No próximo módulo, preparamos um conteúdo excepcional sobre produção textual. Você sabe quais são os atributos de um bom texto? Nos vemos lá!